O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação: Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. No programa de hoje, vamos continuar conversando com os arquitetos do SPH, Renata Tonioli e Gara Pacola. Os dois são responsáveis pelo projeto de restauração da Capela de São Pedro, edificação para a qual o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS está captando recursos em 2015. Boa noite, Renata. Boa noite, Gara. Um prazer recebê-los aqui. Boa noite. Boa noite. Que critérios foram estabelecidos para a proposta de restauro da Capela de São Pedro? Bom, critérios assim... os projetos de restauro partem sempre de um conjunto de critérios que são os parâmetros de restauro consolidados assim internacionalmente, até pela comunidade que lida com isso, né? Que são as cartas patrimoniais, esse monte de recomendações que assim, é de corrente uso. Assim, que em geral você vai preservar o que está preservado, assim, as coisas que estão em bom estado, né? E a capela está em bom estado, assim, ela, em relativo bom estado, ela não está nada em ruína, ela está muito bem preservada. Então, são assim, esses parâmetros gerais, tipo, e quando você vai fazer uma intervenção, que essa intervenção apareça como intervenção, claro que em harmonia com o conjunto que já está lá, né? Mas que seja claro que ela é uma intervenção contemporânea e tal. Bom, se reflete inclusive no uso dos materiais que vão ser feitos na intervenção. Claro. A gente não vai usar, por exemplo, materiais iguais aos materiais da época. Primeiro porque a gente não tem, ou segundo porque a gente não tem mais a técnica de mexer com isso, né? Então a gente tem que usar materiais compatíveis, mas são materiais que a gente domine tecnicamente, que estejam no mercado, mas seja um mercado específico e que muitas vezes a gente tem que produzir alguma coisa especial, mas tem que estar lá. Isso como critérios gerais, né? Sim, porque depois, a partir dos critérios gerais, na verdade, eles são interpretados e postos em prática a partir da análise que a gente faz do objeto, né? Então, tudo começa a partir da análise. Quando é feito o cadastro, todo o levantamento inicial que a gente faz, né? Que foi feito na capela, a partir daí tu consegue ver o estado dela, que a mulher falou que está em bom estado, né? E a partir daí pensar em o que propor, né? Porque tu vai ter uma noção se vai ser uma intervenção muito drástica, uma intervenção a partir dessa análise, né? Então, como o Igar falou, ela realmente estava em bom estado. Então, o que se pensou, assim, se chegou à conclusão, né? Que são basicamente intervenções corretivas mesmo, que vão sanar as patologias, as ações do tempo, né? Dos insetos. E alguma coisa de adaptação à atualidade, assim. Acessibilidade é uma coisa que está aí, né? Que não tem como a gente ignorar, a gente tem que, né? Então também agregamos essa questão de pensar na acessibilidade. Ela hoje tem na entrada degraus, né? Então também foi um problema pensar nisso e foi um critério a gente resolver isso, né? Na arquitetura que fosse proposta na reforma, né? E também a questão do uso é sempre pensado, porque a gente pensa a instituição, a URGS, ela é uma instituição laica, né? Então, uma capela, né? Uma religião, de repente, específica, ou uma parte de religiões, ou não, só um local de fé, enfim, né? Mas, na verdade, essa capela, ela, com nossas pesquisas, enfim, se viu que ela faz parte do dia a dia da capela. As pessoas já se apropriaram dessa edificação, elas têm um carinho, né, por ela, independente de religião ou não.
E então, na verdade, a gente... E o próprio espaço, ele tem todas as características, pelo menos a nave, voltadas para um espaço de fé, uma capela, né? Tem o pé direito alto, enfim, tem o próprio mobiliário que já tem lá. Então a gente decidiu, né, por manter, tomamos como critério manter o uso, né? Mas a gente também sempre tem, a restauração tem essa obrigação, digamos assim, que a gente diz que é de dar acesso a mais gente, dar informação, né? Fazer com que as pessoas conheçam aquele bem, se apropriem dele e usem ele. Então foi pensado de acordo com esses critérios, né, recomendados. Então nesse caso a gente colocou em prática através de pegar a sacristia, que não tinha mobiliário nenhum, a princípio não tem uso nenhum, porque não vai mais nenhum padre rezar lá, que precisa utilizar a sacristia para se mudar, enfim, transformar num memorial, né, que ele vai ajudar a contar a história da capela da própria estação, né, e vai trazer o pessoal para lá, vai dar mais um uso e novos usuários para esse espaço, né. E uma outra questão que também a gente sempre pensa muito nos nossos projetos de reforma é a parte da área externa, né, de requalificar, de arrumar esse espaço para ele valorizar também o edifício, porque o entorno imediato, digamos assim, né, ele também é muito importante, né, o acesso a esse edifício, o espaço externo, o espaço aberto, principalmente da capela, que ela tem um eixo de pavimentação, assim, na porta, né, que dá na entrada principal. Enfim, tem toda uma área externa interessante para trabalhar. Então também foi pensado em requalificar essa área externa a partir do que também a gente foi pesquisando historicamente do espaço, das fotos antigas que a gente foi encontrando, e que então gerou como critério também a gente repensar essa parte da área externa. Foi mais ou menos esses critérios que foram usados, acho que é isso, né? Então, adentrando nesses detalhes, né, de intervenção, o que vai ser restaurado em termos gerais na capela? Bom, a gente já viu, já disse que o estado dela está bem tranquilo, assim, não é uma... Mas vai existir intervenção em praticamente toda ela, porque as paredes têm vários trechos deteriorados, com umidade do telhado e umidade ascendente que vem do piso, das fundações também. E essas situações vão deteriorando os elementos do edifício, né? Então, a gente vai ter intervenção meio que em todos os elementos da capela. As paredes têm isso, a gente vai recuperar reboco onde precisar, Fissura, né, consertar as fissuras, repintar com pintura com cal, que esse é um negócio interessante também. A capela, eu acho que é o único prédio da URGS que se manteve até hoje a pintura com cal. E aí a gente vai refazer essa pintura com cal, porque os prédios aqui do centro, esses todos que já foram restaurados ou que estão sendo restaurados, eles originalmente eram pintados com cal, mas em um determinado momento se passou outro tipo de tinta, principalmente o PVA, né, o látex. E essas tintas, depois que elas são aplicadas, elas não permitem mais que se aplique cal, a não ser que se raspe completamente, mas isso também é quase impossível. E na capela não, a capela está lá, então a gente ainda tem essa possibilidade, né? Que, pelo menos para mim, para nós é uma coisa boa que isso dê para fazer na capela. Então tem tudo isso, por exemplo, tem essas intervenções que não vão modificar que não vão transformar nada, tipo a recuperação da pintura, a recuperação do piso, troca do piso de madeira que está comido de cupim, todo deteriorado. Isso tudo a gente vai fazer, assim, faz parte da restauração e são intervenções bem simples. Tem uma coisa que vai ser difícil de fazer, que é a restauração do piso de ladrilho hidráulico, que assim, o piso tá, os elementos de ladrilho estão lá todos, né? Estão bem conservados, mas o piso
tá desnivelado, ele tem fissura, ele tá abaulado, né? As paredes, acho que deve ter tido o terreno se acomodou e o piso perto das paredes está mais baixo, então ele forma um arco assim. Até se poderia deixar assim, mas ele está bastante arqueado e está rachando alguns trechos. Porque daí cria umas fissuras, umas partes de piso com uma junta gigante e daqui a pouco a junta até não é constante, né? O próprio piso se desalinha. Então a ideia seria retirar, reassentar, refazer o contrapiso, fazer um contrapiso mais consolidado e reassentar. Trocar assim, as placas tecnicamente que estiverem deterioradas. Sim. Caso também seja necessário. Tecnicamente isso é difícil de fazer, assim, na prática isso é bem difícil retirar todos esses ladrilhos sem quebrar, mas a gente está propondo, né, se propondo a fazer isso, principalmente porque as peças estão muito bem conservadas, então não vale a pena trocar tudo. Isso é outra coisa meio complicada. Bom, e daí tem isso, vai recuperar telhado, trocar telha, recuperar o madeiramento que tiver comido de cupim, que tiver contaminado também. São essas partes da intervenção que são partes que assim, não aparecem como mudança, né, em geral. E aí outras partes vão aparecer mais, que são, por exemplo, a gente... tem uma outra coisa que é assim, de infraestrutura também, antes dessas partes que vão aparecer, que é uma vala de drenagem ao redor da capela, para diminuir a penetração de umidade do solo, né? A umidade que penetra, sobe pelas paredes e tal. Isso acontece em todos os prédios aqui do centro também, e acontece na capela, até não muito, mas acontece, e isso ajuda a deteriorar todos os pisos, ajuda a deteriorar própria alvenaria, os primeiros níveis da alvenaria lá, e isso também a gente vai fazer com uma infraestrutura, vai fazer essa vala lá, uma vala com dreno e tal, e descarregar essa água na rede, ou no terreno mesmo. Sim. Porque também o terreno tem um declive. Daí tem outras coisas que vão aparecer, que a questão da rampa, né, que assim era um desafio também, num prédio pequenininho desse, um prédio delicado do ponto de vista de intervenção, porque ele tem uma proporção toda ajeitadinha, bonita e tudo, bem simples, mas assim muito bem colocada ali. Tem que fazer uma rampa externa que para garantir acessibilidade e tal. E isso é uma parte desafiadora do projeto, tá? E a gente fez isso aí, vamos ver se vai ficar boa. Tem uma outra coisa interessante também nas visitas que a gente fez lá, nos estudos no próprio prédio, a gente viu que os degraus de acesso ao nível do piso da capela assim, estavam como se fossem afogados, né? Assim, que são degraus de pedra grés amarela, que é uma pedra grés assim, fisicamente muito parecida com essa que a gente tem aqui na cidade, só que ao invés de ser vermelha, cor de rosa, ela é amarela, bem bonita. E elas estavam afogadas pelo piso, pelo terreno e pela calçadinha de concreto que tinha. Afogadas, de modo de dizer assim, que esse nível de piso estava quase no mesmo nível do primeiro degrau, assim, então a gente vê que, sabe, aquela pedra era um degrau, aquela primeira pedra da escadaria era um degrau que daria acesso do nível externo, tem ela, e depois mais um degrau para a entrada na capela, e esse degrau está quase escondido pelo nível do concreto. Então a gente, junto com essa obrinha da vala de drenagem, vai rebaixar essa calçada externa, demolir essa calçada externa de cimento, rebaixar um nível desse terreno, o que também ajuda na questão da drenagem, e fazer uma outra calçada externa que também vai ajudar na questão da drenagem, né, e do respingo de água na alvenaria, porque a parede pintada com cal também é mais frágil nesse sentido,
de receber água respingada do chão e água da chuva direta. Água respingada do chão é muita quantidade, porque toda vez que chove, respinga água. Então, e daí, esse nível sendo rebaixado, esses degraus vão aparecer, e assim, a proporção da capela vai aparecer melhor, vai aparecer com mais assim, Nitidez. com mais nitidez, mais destaque. E dessa calçada também faz parte uma espécie de largo de acesso que a gente resolveu fazer, assim, meio aproveitando uma ideia que já estava lá nessa pavimentação de lajotas, né, de concreto, que provavelmente foi feita na década de 60 junto com os outros prédios. Ela é uma Vinha com duas pedras, eu acho, e dava uma aumentada, né? Aumentava na chegada da capela. Que já era essa ideia que o pessoal teve de ter um átrio, né? Um adro, assim, um largo para acesso à capela. Então a gente aproveitou essa ideia que já estava colocada lá para aumentar a calçada, essa calçadinha ao redor da capela, que vai ter em pedra portuguesa, né? Aquela pedra do mosaico português. E fazer na frente uma coisa, essa calçada um pouco maior. É muito pequenininho, mas proporcionalmente ao jeito e o tamanho da capela, ela serve até como um largo. E é legal, porque essa fachada é muito bonita. Ela tem uns suportes de ferro que a gente imagina que são suportes para iluminação, de lamparinas e tal. Aí você imagina lá, de noite, na lua, e as lamparinas penduradas na fachada. Essa capela dá essa ideia, assim, do negócio, uma vida rural. Bom, acho que é isso, né? Não sei. Acho que é isso. Alguma coisa elétrica, muito pouca, porque, na verdade, não se tinha iluminação, né? Como falou, a iluminação era só externa, porque acho que as missas eram mais de dia, enfim. Então, a gente vai colocar alguma coisa de iluminação interna que não é grida e que seja pro uso, assim, mais na nave, porque na sacristia daí vai ter iluminação para exposição mesmo, vai ter um pouco mais de uma iluminação mais normal, assim. Bom, então vamos encerrando a entrevista, né? Um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos hoje com Renata Tonioli e Igara Pacola, os dois arquitetos do setor de patrimônio histórico, responsáveis pelo projeto de restauração da Capela de São Pedro, edificação para a qual o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS está captando recursos em 2015. O Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Se você quiser mais informações sobre o nosso trabalho, acesse www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. A produção e a apresentação deste programa são de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.